Meu interesse pela ciência começou no colégio, quando eu comecei a ter as aulas de ciência genética darwiniana, herança do olho azul, herança do tipo de sangue. E eu comecei a perceber que era um assunto muito interessante e, na verdade, quando eu entrei na faculdade me interessando por genética, que isso é genética, eu descobri que podia ser, dava para aprofundar mais ainda o assunto. E, na verdade, hoje eu gosto de biologia molecular, que é as moléculas envolvidas no processo de genética, no processo da herança. Bom, eu entrei na faculdade de biologia, daí eu fui fazer um estágio no Instituto de Pesquisa sobre o Câncer, e era uma pesquisa sobre câncer, e era muito bacana, porque primeiro que era um instituto de pesquisa muito profissional, e dentro de um hospital do câncer, e o meu orientador, que era o professor Brentani, ele era meu orientador, diretor do Instituto de Pesquisa e presidente do Hospital do Câncer. E nunca, em nenhum momento, ele deixou de me receber na sala dele, nunca disse que estava ocupado. Então, assim, ele colocava tudo muito como importante, muito profissionalismo e muita seriedade. Acho que isso me fez entender isso, né? Que a gente tem que ser profissional e que tudo tem a sua importância e que tem que ter espaço para tudo. Depois, mas aí eu saí de lá porque o Instituto estava sofrendo uma transformação, eu defendi a minha tese de mestrado, fui fazer doutorado na Unifesp, e na Unifesp fui fazer o doutorado em tripanossoma, saí do câncer, mas nenhum interesse pessoal pelo tripanossoma. O que me interessou para fazer o doutorado com o Sérgio Schenkman foi o jeito que ele colocou a pergunta para mim. Ele falou, ele não tinha uma hipótese pronta. Ele falou, eu quero olhar o tripanossoma, ficar olhando para o núcleo do tripanossoma e ver que tipo de informação a gente pode tirar de lá. Eu fiz uma parte pequena do doutorado fora, em New Haven, na Yale, e fiz um pequeno sabático em Cold Spring Harbor, em Nova York. Hoje eu estudo replicação de DNA, duplicação de DNA, que é o processo do DNA, ele vira 2 antes da célula dividir. Para a célula dividir, o DNA, que é único, tem que virar 2, para quando a célula divide, cada célula recebe um DNA, uma molécula de DNA. Então, o que eu estudo é quais são as proteínas, as moléculas envolvidas nesse processo de duplicação de DNA. Como o tripanossoma ele tem 2 formas, aquela que infecta o barbeiro, a que infecta o mamífero, o ciclo de vida que a gente aprende no colégio, ele tem uma forma que não duplica o DNA, não é capaz de duplicar. Então, eu gosto muito de estudar essas 2 formas, a que é capaz de duplicar e a que não é, para a gente entender quais são os mecanismos que a célula usa para bloquear a replicação do DNA. Quais são os mecanismos que permitem que o tripanossoma interrompa a replicação durante o ciclo de vida. Eu acho que o que a gente faz ao longo dos anos é encaixando peças num quebra-cabeça, né? Então, podemos colocar assim que cada publicação é uma pecinha que você encaixou no quebra-cabeça. Agora, para você montar todo o cenário do que acontece da duplicação, o que acontece para parar de duplicar na forma que não duplica, que é a forma que infecta, acho que isso é a pesquisa de uma vida, talvez mais de uma vida, né? Sempre tem uma peça a mais para encaixar. A ciência é fundamental. A ciência, primeiro que ela ensina a gente a pensar, ela faz a gente pensar o tempo todo, se questionar o tempo todo, isso é fundamental em qualquer situação, e ela faz o país andar para frente, né? Ela traz novos conhecimentos que a princípio, quando a gente está pesquisando, a gente não conhece, né? Na verdade, eu acho que tem um artigo que eu li, mas quando eu já estava na ciência, mas que eu acho que mudou o meu jeito de ver a ciência, que foi o paper que conta, o paper dos pesquisadores Avery e McCarthy, o artigo científico que conta como foi a descoberta de que era o DNA que passava a informação genética. Está sempre com a cabeça muito aberta para não ficar preso em convicções antigas. E, por exemplo, o tripanossoma é um organismo que lembra disso o tempo todo, porque todos
grande parte dos mecanismos moleculares dele são diferentes dos demais eucariontes. Então, se você começar a estudá-lo pensando no que você sabe de livro-texto, não vai funcionar, porque tem muita coisa diferente.